Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar este quinto vídeo em nome do Senhor Jesus. Quero deixar bem claro, né, que foi me solicitado falar alguma coisa a respeito de um tema muito polêmico, muita controvérsia, porém, a respeito dos filhos de Maria e José. Não quero com isso, né, a gente sabe muito bem, que não desmerecer Maria, mãe de Jesus, de maneira nenhuma, porque a própria Bíblia diz, né, em 1 de Lucas, versículo 46, seu cântico de Maria. E ela deixou bem clara, né, no cântico dela, a assunção dela, ou seja, a exaltação que Deus a exaltou acima de todas as mulheres, tanto que ela disse que todas as gerações a chamariam bem-aventurada. Essa se chama Assunção de Maria. Bem, então, vamos ler, examinar as escrituras, né? Nesse vídeo, onde o nome do vídeo, desde o início eu tenho colocado, Viajando nas Escrituras rumo a Sião Celestial. Então nós vamos navegar na Escritura, vamos examinar a Escritura, à luz da palavra, né? E assim, não com intenção de menosprezar ninguém, nem ser contrário ao que os outros pensam. A gente respeita quem acha que Maria, os filhos não é de Maria e José, tudo bem. Mas a Bíblia é muito clara a esse respeito. Vamos ler e Deus dará entendimento a todos. Porque a própria Bíblia diz que só pelo Espírito a palavra entendemos. Então nós vamos dar início, né, em nome do Senhor Jesus, a esse vídeo. Tá bom? Eu vou agora sair de cena, porque não importa eu, mas importa Cristo Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos e vamos iniciar este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Bem, então nós vamos iniciar esse exame. Aqui agora, por exemplo, nós vemos sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre o nascimento de Jesus. Veja bem, eu creio que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs o nome de Jesus. Eu gostaria que aqueles que estão acompanhando o vídeo tivessem uma reflexão maior a respeito dessa parte. José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome Jesus. Bem, essa parte eu gostaria que nós tivéssemos uma reflexão mais profunda para nós entender que José não conheceu Maria, eles já eram conhecidos de vista, provavelmente já tinham conversado e tudo, tanto que eram despojados um com o outro, porém não tinha se conhecido. E o conhecer, biblicamente falando, aqui é ter uma relação normal entre esposo e esposa, até porque é bom frisar que não tem pecado nenhum
mesmo se tratando de Maria, mãe de Jesus, não tem pecado nenhum de uma esposa adquirir filho com o esposo, né? O pecado está no sexo ilícito, a gente sabe disso. Bem, vamos continuar então, né? Eu gostaria de nós ler outra parte aqui. Me perdoa se eu demoro, então, porque o meu computador é bem lento, viu? Mas vamos ver uma outra parte aqui, em Mateus também. Porém, vamos ler Mateus 13, do 54 ao 55. Mateus 13, do 54 ao 55. Vamos lá. 54, vamos lá para o 54. Mateus 5. Ou melhor, peraí. É isso, 54 a 55. Diz aqui: e chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que esse se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem tudo isto? E escandalizava-se dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Bem, vamos ficar até aqui. Então, veja bem, quando Jesus estava fazendo as maravilhas, eles se escandalizavam dele, mas não é este, como está escrito, filho de Maria, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, até tem os nomes de Maria. Alguém diz assim, porque eram primos. Bem, vamos ver, não quero contradizer ninguém, mas vamos ver, à luz da Escritura, se realmente eram primos ou se eram filhos legítimos de Maria e José, que, volta a frisar, não desmerece Maria de maneira nenhuma, né? E nem José, porque eles eram desposados, eram casados. E a Bíblia, nós lemos agora no versículo anterior, em Mateus, no capítulo 1, né? A qual, no versículo 24, né? Que não conheceu a Maria até que deu à luz seu filho, o primogênito, que é o primeiro no caso, né? Bem, então vamos ler agora o mesmo Mateus, porém, capítulo... deixa eu ver aqui. Vamos ler Lucas, capítulo 1. Vamos ver Lucas. Lucas. Vamos ver capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Do versículo 1 a 56. – 56. Vamos lá para o 56 para nós. (55) Aqui o nascimento de João Batista. E Maria ficou com ela cerca de 3 dias. Maria ficou com Isabel, sua prima, né? Durante a sua gravidez, a gravidez de Isabel, né? E depois que terminou a gravidez, né? Ficou 6 meses e depois ela voltou. Então, nós vamos atentar para o versículo 48. Vamos atentar para o versículo 48. Olha, diz assim: porque atentou na condição humilde de sua serva, isso Maria no seu cântico, né?
porque atentou na condição humilde de sua serva, desde agora, pois todas as gerações me acharão bem-aventurada. Então, nós, quando nós estamos fazendo esse vídeo, nós não estamos menosprezando a Assunção de Maria, ela teve a sua Assunção, ela mesmo disse, todas as gerações, né, no versículo 48, porque atentou na condição humilde de sua serva, desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Porque foi a assunção dela, né? Deus a exaltou acima de todas, com certeza, né? Porque ela teve um papel muito glorioso, né? Tanto que quando o anjo anunciou, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, ou segundo a tua palavra, né? Então, vamos ler agora Gálatas capítulo 1, versículo 19, para nós entender alguma coisa aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 19. O próprio Paulo, né? Olha, no versículo 19. O próprio Paulo estava aqui falando que desde o ventre da mãe, no versículo 13, 14, ele diz que desde o ventre da mãe, Deus o separou para ser apóstolo dos gentios. E ele está dizendo que ele não aprendeu, né? O que ele estava ensinando para nós, as epístolas dele, não era segundo a sabedoria dele que ele aprendeu, ele fez como esterco até. A sabedoria dele, né? Ele abraçou a sabedoria do alto, e que ele não aprendeu com. Ele ficou apenas o máximo 15 dias entre os apóstolos, né? E não aprendeu com os apóstolos. O que ele está nos ensinando do alto, revelação do alto. Então ele disse que nessa jornada dele, depois de passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com ele 15 dias, tá vendo? Mas olha o que Paulo falou aqui, olha, no versículo 19. Gálatas 1, 19. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Bem, então vamos ler agora. Então nós estamos começando a entender que Tiago, esse Tiago que foi apóstolo do Senhor, é irmão, filho de Maria e José. Mas vamos ler mais, né? Vamos ler agora João. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, peraí um momentinho, por favor. Vamos ver aqui uma parte muito importante, que é João, sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. João, capítulo 7. Deixa eu ver se é o 7. É o 7 mesmo. João, capítulo 7. Olha o que diz aqui. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Vamos ler toda a palavra para nós entender melhor. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disse-lhe então seus irmãos, olha, irmão, não são primos, igual muitos falam, mas tudo bem, vamos continuar lendo, né? Não quero contradizer também o respeito quem pensa diferente, mas a gente, acima de tudo, respeitar a palavra de Deus através do Espírito Santo, né? Seus irmãos disse: retire-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz essas coisas, manifesta ao mundo. Pois nem, aí diz no versículo 5, uma maior reflexão em cima do versículo 5, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhe então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Tá. Então vamos fazer uma pequena reflexão no já que foi falado. Nós vemos a Assunção de Maria, toda a geração a chamaram bem-aventurada. Nós vemos também a respeito de o próprio Paulo, né? Quando ele teve com os apóstolos,
ele disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, que ele o único apóstolo que ele viu deles foi Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tá. Então vamos ver uma parte. Quem é esse Tiago? Nós vemos nas Escrituras, vamos ler essa parte. Porque muitos falam, não, esse Tiago é filho de Zebedeu e de Salomé. Aí outros dizem, mas esse é primo de Jesus. Tá, tinha o Tiago, primo de Jesus, sim. Vamos ler nas Escrituras. Vamos ler Mateus, vamos voltar para Mateus, para nós ver. Mateus, capítulo 4, versículo 22 a 25. Mateus, capítulo 4, do 22 a 25. Perdão aqui que meu computador é muito lento, que ele é muito antigo. Se bem que é menos antigo que eu estou com 83, ele está bem mais novo, mas 22 a 25. Vamos, os irmãos me perdoem a lentidão, viu? Olha, diz assim, no 21, e passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, esse é outro Tiago, não é o Tiago, filho de Maria e José, não, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, os chamou. E este, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Está vendo? Bem, esse é o Tiago, filho de Zebedeu, né? E de Salomé, parece, salvo engano. Agora vamos ver o Tiago menor, né? Parece irmão de Maria, provavelmente primo de Jesus, não podemos, né? Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 2. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Mateus, capítulo 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são este: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aqui, tá vendo? Tiago, filho de Zebedeu, e Zebedeus e João, seu irmão. Esse Tiago é o Tiago menor, né? Então, aí alguém pode perguntar, mas cadê o Tiago? Aqui nós vemos dois, um filho de Zebedeu e outro primo de Jesus, filho de irmã de Maria. Peraí. Chamado, o nome dos dois apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Ah, sim. Esse é o filho de Zebedeu. Tá. Agora, e Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Tá vendo? Esse Tiago de Zebedeu é um, filho de Alfeu é outro. Aí alguém pode perguntar, mas cadê o Tiago, né? Cadê o Tiago, filho de Maria e José? Olha, nós sabemos, provavelmente, viu? Nós podemos até dar essa resposta dentro da Escritura, agora no momento me falha. O seguinte, esse Tiago, ele foi reconhecido como apóstolo depois da ressurreição de Jesus. E vou explicar por quê. Nós vamos ler a seguir que quando estava na cruz lá, estava quem? Esse Tiago, por exemplo. Estava Maria, estava alguns apóstolos, né, nem todos, e o próprio Tiago, filho de Maria e José, citado nesse texto e contexto, né? Ele não estava lá, claro, porque a gente sabe que a gente viu que os próprios irmãos não criam nele. E dentro desses irmãos que não criam em Cristo Jesus, estava também Tiago. Tiago, José, Simão e Judas, os 4 filhos homens, provavelmente as irmãs, né? Então, conclusão, quando o próprio Jesus vem falar assim, mas se a mãe tivesse, se Jesus tivesse mais irmãos, no caso, se Tiago, José, Simão e Judas e as irmãs fossem realmente irmãos dele, ele teria uma família e iria cuidar da mãe. Por que que Jesus, na cruz, chamou João, falou, eis aí a tua mãe, e chamou a mãe, eis aí o teu filho. E João levou Maria e foi cuidar dela. Agora, por quê? Nós vamos ler agora
o porquê, a resposta disso aí, tá? Vamos ver por quê aqui. Tiago Menor, tá. Esse Tiago Menor é filho de Alfeu, né? Então vamos ver aqui. No pé da cruz, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então vamos ler aqui. João 19. João 19, 25 a 27. Vamos ler João 19, 25 a 27. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã da sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, né? E Maria Madalena, né? Não estava nenhum dos apóstolos. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, que é João Evangelista, né? João Batista foi degolado. Eles confundem João Batista com João Evangelista. Esse é João Evangelista, que escreveu Apocalipse. Eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Bom, aí a gente pensa assim, analisando bem, pensa assim, mas por que Jesus entregou a mãe logo para João, né? Por quê? Né? Não tinha os filhos de Maria e José, né? Como está escrito em Mateus 13:55? Não, este é o filho do carpinteiro, né? Não está seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs. Não era para entregar para os próprios irmãos. Mas a gente não pode ignorar que havia uma crise entre a mãe de Jesus. Às vezes fica pesado a gente falar isso, mas tinha, claro que tinha, porque os seus filhos não criam em que Jesus era filho de Deus, né? Eles tinham como Jesus era filho de Maria, do pai e da mãe também. Então, eles não criam em Cristo Jesus como ele veio, se fez carne e habitou entre nós, que era o Emanuel, como está escrito, né? Emanuel, que é Deus conosco. Eles não criam, então tinha uma crise. Eles não eram insatisfeitos com a própria mãe, porque com certeza Maria tinha aquele cuidado maior com Jesus, porque sabia que era o mestre dela, como era o nosso mestre também. Então, nós não podemos ignorar isso. Aí nós vamos ver, então, por que entregou para João. E por que lá na ceia, né, o próprio Pedro, né, quando Jesus chamou Pedro, nós vamos ler essa parte aí. Quando Jesus chamou Pedro chamou ele para dar umas instruções, e João, evangelista, João, que era um dos mais novos, que Jesus mais amava. Por que Jesus mais amava? Porque Deus tinha um plano, que João era o único que ia ficar vivo para testificar a volta, a, a vinda do Senhor Jesus, né? Para destruir o templo, porque é claro que tudo está sob o comando dele. Então, nos anos 70, isso está escrito, não é o Raimundo que está inventando, não. Né? Nós vamos ler agora sobre isso, sobre essa profecia. Ali duas profecias aconteciam, um no ano 70 e outro na volta do Senhor Jesus, que vier arrebatar a sua igreja. Né? Vamos ler, então, aqui João 19, 25 a 27. 25 a 27. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ler João 21, 19 a 24. João 21, 19 a 24. 21, 19 a 24. Ora, não, vamos ler o 18.
em verdade vos digo, que quando eras mais moço, isso falando com Pedro, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, entenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Então, a morte de Pedro, nós sabemos que ela não está registrada na Escritura, mas segundo historiadores, que é bom, é importante a gente crer também, ele teve uma morte, né, diferente, né? Segundo consta. Não vamos entrar nesse mérito, não. Então diz assim: ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Né? Que é claro que ele amava todos, mas ele é o discípulo que ele mais amava. Então nós temos que ter uma determinada reflexão, o porquê. Nós vamos saber daqui a pouco. Mesmo que ou mesmo que na ceia se recostava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro, veja bem, ora, vendo Pedro, este perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Quer dizer, tu chamou a mim, Senhor, e esse aí? Né? O que será dele? Falou da minha morte, vou glorificar a ti de uma maneira e ele. Aí respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Aí, veja bem, a reflexão dos apóstolos na época. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Ó, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E qual o testemunho que ele deu? João foi o único que ficou, né, para dar testemunho de Jesus. Vamos ver isso aí? Bom, vamos ver. Agora nós vamos para ver esse discípulo que Jesus mais amava, porque Deus tinha um plano. Ele seria o testemunho da volta dele, da vinda dele, em Jerusalém para destruir o templo. Aí alguém, mas peraí, Jesus precisou vir para destruir o templo? Gente, não está tudo sob o comando de Deus? Ora, o comandante está sempre junto, para bem, para mal, para cumprir a palavra, ele está sempre junto. Isso aí não é segredo para o cristão. Então vamos ver agora Mateus, as profecias de Mateus 24. É bom o cristão meditar sobre isso. Vamos ler Mateus 24, mas vamos ler primeiro para nós ver duas profecias incluídas nesse sermão profético. Não confundamos sermão profético com sermão também profético, mas o sermão da montanha é um. Esse sermão foi um sermão particular. Opa, perdão aí, fugiu um pouquinho. Um sermão particular. Olha bem, tanto particular, cara. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Né? Foram mostrar a Jesus: olha que lindo, né? Foi construído em tantos anos e tal. O que Jesus falou? Aqui é uma profecia. Olha, mas ele lhe disse, os apóstolos: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará que pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá, isso aqui é uma profecia. Essa profecia é de quê? É a profecia da vinda dele nos anos 70, né? O poder dele, vinda dele, o poder dele, né? No ano 70, para destruir o templo, para quê? Para se completar a plenitude dos gentios, que está escrito em 11 de Romanos, né? Está escrito lá, não sei o versículo, não vamos ler agora não, para não onerar, mas está escrito que quando se completar, que Deus endureceu o coração dos judeus, para excitar a emulação, ou seja, excitar quer dizer incentivar, emulação quer dizer disputa, ou seja, criar um certo ciúme para Deus fazer a obra para os gentios, que somos nós, no caso, né? Nós somos até bem-aventurados por isso, né? Aí diz lá para nós não vangloriar, porque, né, Deus, para nós não vangloriar sobre eles, não, porque eles nós fomos enxertados, eles foram tirados da verdadeira oliveira e nós somos enxertados como jambuzeiro, nós somos jambuzeiro, um mato bravo, uma figueira brava,
e fomos enxertados. Então não é para nós vangloriar sobre eles, não, entendeu? Mas está escrito lá que quando se completar a plenitude dos gentios, a salvação retornará para Israel e todo Israel vai ser salvo. Eu acredito, viu? Não posso afirmar, não. Eu acredito que esse completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, né? A salvação retornará para Israel. Eu acredito que isso aconteceu nos anos 70, porque os judeus estavam firmados em quê? Depois da ressurreição de Cristo, ainda no templo, que eles adoravam, ainda faziam a coisa concernente à lei. Então, na destruição do templo, eles perceberam que foi um recado que Deus mandou. O templo que eu quero que me adore, aleluia, é espírito e verdade, conforme está em São João, capítulo 4, versículo 25. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Esse adorador que o Pai procura e nos encontrou, certo? Então, veja bem, aqui nós vemos uma segunda, olha, o próprio apóstolo, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então, como é que diz? Sermão da montanha esse sermão é um sermão particular que Jesus teve com seus discípulos. Foi revelado na palavra, depois escrito, mas antes provavelmente ficou em segredo, né? Ficou entre eles mesmo. Declara-nos quando serão essas coisas, perguntou sobre pedra derribada, e acrescentou, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Aí ele já falou, em particular, desses dois, né? Esses dois sermão, né? O primeiro, esse sermão foi particular sobre os anos 70 que ele veio e o arrebatamento futuro que nós vamos, se formos firmes e fiéis, né? Vamos subir com o Senhor, né? E se Deus quiser, nós dizemos que Deus quer, né? Isso depende de nós também. Jesus já derramou o sangue dele por nós, mas nós temos que dar um bom testemunho, né? Mostrar essa fé em Cristo Jesus, né? Aqui, muitos virão em meu nome dizer eu sou Cristo, e muitos dirão não. Bom, então vamos agora, nós vemos aqui duas profecias, a profecia da vinda dos anos 70, né? E vamos ver agora a segunda, essa profecia, a primeira profecia, aqui no 34. Vamos para o 34 que nós vamos entender, né? Olha, 34. Perdão se eu estou andando muito com a palavra, porque depois é bom todos examinar o contexto, o texto, o contexto, é um texto, mas tem os contextos, né? É bom examinar assim. É claro que eu já me dei os contextos para me ter uma base, né? Olha o que diz Jesus aqui a respeito da primeira, quando Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi o quê? Foi uma profecia, a primeira profecia que cumpriu nos anos 70, com certeza, e João foi o único que ficou vivo dos apóstolos, todos morreram, né? Quando Jesus falou que importa que ele fique, que é João Evangelista, né? Falou com Pedro, exatamente, está cumprindo aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa parte aqui, a referência está em Mateus capítulo 5, versículo 17, tá? Do 17 em diante, está sobre essa parte aqui, para nós entender a referência de um para o outro, né? Nós chegamos num denominador comum. Tá. Então, nós vemos o que acontece. Quem foi que ficou desta geração, dos 12, por exemplo? Qual que ficou vivo dos 12? Comprovadamente, todos morreram. Todos. Inclusive Paulo, né? O próprio Paulo também, né? Todos morreram, né? O único que ficou vivo para testificar, né? Para testificar que Jesus veio no ano 70 foi o próprio João. Isso não é segredo para o cristão. João, para escrever Apocalipse. Então vamos ler agora, para nós entender melhor Apocalipse. Agora vamos lá para o fim. Apocalipse.
capítulo 1, capítulo 1. Olha, o João esse que nós falamos, né, que a profecia lá em Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 2 é uma profecia, e o 3 já tem as duas profecias, né? E no 24 ele falou da primeira profecia, que é a vinda dele nos anos 70, que nós sabemos que aconteceu nos anos 70. Então, aqui a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Nós sabemos que João estava preso na ilha de Patmos, então ele foi o quê? Arrebatado da ilha de Patmos para ser testemunho, ao qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá vendo? E João como foi testemunha, como Deus resguardou ele da morte, porque foi falado assim, né? Ah, mas ele não vai morrer entre os apóstolos. Eles não entenderam bem, mas depois, provavelmente, eles entenderam que João era o único dos 12, está bem claro, dos 12, que ia permanecer vivo para escrever Apocalipse. A gente sabe que a Apocalipse foi escrito, segundo os historiadores, né? Segundo os estudados, que a gente não pode desprezar, porque não, né? Foi escrito dos anos 80 aos anos 100, 100 e pouco, né? O Apocalipse. Né? E João morreu depois, né? Desses anos 100, parece que ele morreu. Então, mas eu creio que todos entenderam essas partes todas. Por que então nós chega num consenso? Que aí eu já perguntei muitos, ninguém me deu a resposta. Por que o apóstolo, Jesus nunca fez a exceção de negócio, mas por que ele amava mais a João? Está bem claro que ele amava mais a João do que os demais, né? O discípulo que ele mais amava, né? Por quê? Porque Deus tinha um plano. João foi o único também que ficou, né? Ficou vivo. Por isso que lá em Mateus 24, 34, ele falou: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso os anos 70, a vinda, a destruição do templo, e provavelmente os judeus, já sem o templo, né, eles perceberam que tinha que adorar a Deus, que Espírito e verdade, que o templo seria, né, o nosso corpo seria o templo do Espírito Santo, e não o templo feito de pedra, mas o templo feito de carne, na tábua do nosso coração, como está escrito. Eu creio, viu? Perdão se eu não fui bem claro, não tenho eu estudo nenhum, tenho quarto primário só, né? Aqui diz aqui também, vamos ler mais um pouquinho aqui, da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Então, a palavra diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes pelo Senhor Jesus, né? E estamos reinando com Cristo até que ele venha arrebatar a sua igreja. Então, não vamos entrar nesse mérito, não. Eu creio, viu? Frisando bem, mais uma vez, né? Perdão que esse quinto vídeo ele ficou provavelmente longo, perdão, não é meu intento, mas é para explicar melhor. Voltando a frisar bem, viu? Eu tenho parentes, tenho amigos que são católicos, que crê dessa maneira que Maria foi virgem antes, depois. Ela foi virgem antes, depois do parto, sim, mas depois, com certeza, teve relação com José, que isso não menospreza ela como santa de Deus, não, até porque ela mesmo diz que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós não estamos tirando essa bem-aventurada. Quem somos nós para tirar? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E Deus deu para ela essa parte muito gloriosa, né? Pois ela acima de a todas as mulheres, até porque foi uma obra gloriosa que aconteceu com ela, como mãe de Jesus. Guardou no seu ventre, ela foi virgem antes, depois do parto, tanto que vou dizer uma coisa aqui,
que não posso provar dentro da Escritura, é um parecer meu, mas creio eu que também tem o Espírito Santo de Deus, né? Tem as revelações também, não muito fora da palavra, não é bom, né? Mas, por exemplo, com certeza, vou dizer aqui uma parte, gravem bem, viu? Não posso afirmar que é dessa maneira, mas, ao meu ver, o menino Jesus, por exemplo, ele não foi o feto, ele não foi ligado pelo cordão umbilical, como é que é? Umbilical, né? Não foi, não, ou seja, ele não foi alimentado pelo cordão umbilical, porque na genética a gente sabe, né, que na genética a mulher, o feto é ligado, né, no cordão umbilical da mulher para receber o oxigênio, para receber, perdão se eu estiver errado, oxigênio, as partículas de sangue para formar o feto, né, para formar. E com certeza não teve cordão umbilical, porque a Bíblia não fala de que José fez o parto de Maria, não houve parto. Do jeito que ele entrou, pelo poder do Espírito Santo, como ele falou, não falou com José, né, lá em Mateus, no capítulo 1, né, em diante. José, não temas receber a Maria, tua esposa, porque está sendo nela gerada é obra do Espírito Santo. Então, foi obra do Espírito Santo. Ela manteve virgem antes, depois do parto de Jesus. E depois, segundo a luz da palavra, com certeza, viu? Não teve cordão umbilical, porque se tivesse, raciocina comigo, se tivesse ligada pelo cordão umbilical, ele recebia a genética, ou seja, o sangue, as partículas de sangue de Maria, e consequentemente de José, que não houve um contato carnal com ele, então não podia, mas, entendeu? Se tivesse ligado pelo cordão umbilical, no mínimo, os partículas de sangue da própria Maria, e não houve. Ele se fez carne e habitou entre nós, então não teve cordão umbilical, ela continuou virgem antes e depois do parto, e depois teve uma vida com José, natural, que não é o que Deus, o que a palavra de Deus condena, é o como se diz, o sexo fora do casamento. É bom a gente deixar bem claro isso aí. Nós não vamos entrar nesse mérito, não, entendeu? Eu creio que todos entenderam. Mais uma vez, não estou, tenho os parentes, tenho amigos que aí são católicos e pensam diferente. Não estou querendo, não estou querendo menosprezar o pensamento deles, respeito o que eles pensam, mas a gente tem que respeitar, acima de tudo, a palavra de Deus. Estou falando, estou mostrando para a honra e glória do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo venha a esclarecer, né, a todos. Se quiserem questionar, estou à disposição para questionamento. A gente não pode discutir. Questionar não é discutir. Porque a própria palavra diz, né, que a palavra de Deus não é para ser discutida, e sim obedecida. Só assim nós honramos o Senhor, né? Eu creio que todos entenderam. Deus abençoe, perdoa o tempo, viu, que passou do vídeo, mas fiz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. A própria palavra diz: tudo que fizeres com pureza de coração, para Deus é puro. Não fiz com intenção de magoar ninguém. Se magoei, me perdoa, viu? Mas examina mais as Escrituras, que eu creio que Deus vai abrir a mente, dar entendimento, e saber que essa parte, se nós pensássemos, é verdade, o que foi mostrado é verdade, né? Maria realmente teve mais filhos. E daí? De Maria teve mais filhos, tirou a santidade dela, tirou a bem-aventurança dela? De maneira nenhuma. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Chama-se Assunção de Maria. Agora, um detalhe, amados, não confunda ascensão com assunção, é diferente. Ascensão foi em Cristo Jesus, ele subiu com o próprio poder dele. A ascensão se sobe com o poder de Deus, né? Poder de Deus, mas com a ajuda de alguém. Ela foi exaltada acima de todas, né? É a assunção dela, que todos nós não podemos menosprezar, mas chamá-la de bem-aventurada. Não só ela, mas todos aqueles que crê e obedecem também são bem-aventurados. Maria se destacou mais, provavelmente, a assunção dela foi muito mais veraz. Por quê? Porque ela foi a mãe do Salvador. Ela emprestou o ventre dela para ele ficar ali os 9 meses, né?
Eu creio que todos entenderam. Por essa parte, Deus seja louvado. Fique todos na santa paz de Deus, né? Na graça de Deus, né? Que é Cristo Jesus, na santa paz de Deus, na graça como agraciados de Deus, né? No grato amor do Senhor Jesus. Amém.